e todas. Bom, se no primeiro bloco eu apresentei os 5 elementos constitutivos e que marcam o contexto atual da sociedade do século XXI, no bloco 2 eu apresentei alguns rebatimentos desse contexto em alguns domínios da vida associativa. Do ponto de vista global, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do mundo do trabalho, do ponto de vista das doenças. Trata-se de uma consequência que é retroalimentada pelo próprio contexto. Nesse terceiro bloco, eu vou tentar apresentar algumas respostas que alguns grupos situados às margens desse processo global, desse processo hegemônico, apresentam, né? Como que alguns grupos reagem, resistem para continuar seguindo o curso da sua própria história. Então, o primeiro deles está associado à necessidade de fortalecimento do tecido social. Porque um contexto desse, acentuado, ancorado em princípios da competição, das políticas de inimizade, de separação, de exclusão, para esses grupos que são colocados à margem, não há lugar para eles. Eles se obrigam a se reinventar. Eles se obrigam a praticar, a novos sistemas de práticas, que ao invés de fragilizar mais ainda o tecido social, tentem fortalecer. É a maneira que esses grupos tentam fazer. Dentre esses grupos, é evidente que tem muitos estudos na África, na Ásia, na América Latina, que são esses grupos originários. Os grupos indígenas, grupos quilombolas, grupos ribeirinhos, quebradeiras de coco no norte do Brasil, e vários movimentos de agricultores, pequenos agricultores, camponeses. Todos esses grupos, eles, de certo modo, eles precisam criar uma rede de apoio entre eles, porque nesse processo global não há lugar para eles. Então, os grupos rurais, por exemplo, eles da economia, da agricultura familiar, que a rigor é quem produz alimento para a maior parte da população brasileira, esse grupo, são grupos que estão colocados sempre em uma condição de vulnerabilidade. Então, eles não recebem o apoio necessário das políticas de Estado, nem de políticas de governo, embora elas existam no papel. E o que acontece? Esses movimentos, eles se apoiam em uma outra filosofia, a agroecologia, que na verdade não é só um sistema produtivo alternativo a um sistema de larga escala, centrado e orientado para o mercado global. Trata-se de uma filosofia que é regida por uma ética do cuidado, uma ética coletiva, uma produção que valoriza muito mais a saúde de quem vai se alimentar e a saúde de quem produz, porque não recorre a agroquímicos,
práticas de produção, elas são coletivas. E a necessidade que eles têm de criar canais de comercialização para poder sobreviver de forma alternativa. Mas essa é uma primeira resposta a esse mundo desenfreado e excludente, que é um mundo englobante que não engloba esses grupos. O segundo ponto é que essas estratégias desses grupos, elas se caracterizam não como alternativas de desenvolvimento, porque essa ideia de desenvolvimento, ela está dentro de uma lógica hegemônica, de um mundo desenfreado, de crescer por crescer, do crescimento pelo crescimento. Esses sistemas de práticas, como que estão presentes em grupos quilombolas, em grupos ribeirinhos, não só a agroecologia, mas a agrofloresta também, são alternativas ao desenvolvimento. Porque no desenvolvimento, na lógica do desenvolvimentista, não há espaço para eles. É simples compreender isso. Então, eles precisam, de certo modo, por estarem entregues ao próprio destino, eles precisam se organizar para poder resistir à pressão desse sistema hegemônico. Então, surge, do ponto de vista do direito, por exemplo, surge a necessidade de discutir a plurinacionalidade, porque, para além desses movimentos de camponeses, de produtores, pequenos produtores rurais, é possível você inserir também, com a sua singularidade, os movimentos indígenas, de uma indigenização do mundo. A indigenização significa pluralidade, significa diversidade, significa não separação entre o ser humano, a vida humana e a vida natural. Que é o que esses grupos, várias nações que habitam a América Latina, a América do Sul até a América do Norte, no México, eles vão chamar como buen vivir. Esse buen vivir é uma maneira de resistir a essa hegemonia, essa ideia do pensamento único. O buen vivir pressupõe uma relação integrada, holística, com os outros sistemas de vivos. Então, as respostas para esse mundo unidimensional, as respostas que nós podemos buscar como inspiração para pensar a diversidade, a pluralidade do mundo, precisamos buscar as pesquisas na América Latina, na Ásia, na África, elas mostram isso. Elas identificam esse processo de diversificação do mundo a partir dos sistemas de práticas desses grupos. Então, resumindo, o primeiro bloco, eu apresentei o quadro constitutivo. No segundo, as consequências derivadas desse quadro, que são consequências marcadas por um processo de unidimensionalização da vida e do pensamento. E o terceiro, as possibilidades de pensar alternativas que precisam ser buscadas nesses grupos, nesses povos miúdos, que são os povos que resistem, que continuam o curso da sua vida a despeito de todo o processo de agressão,
de ataque às suas crenças, ao seu sistema de viver e sentir. Viver e sentir. É isso. Muito obrigado.